Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM. Curso de Licenciatura em Computação. Disciplina Arquitetura e Organização de Computadores. Meu nome é Karine Campos do Nascimento e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura de von Neumann, os fundamentos e os componentes essenciais. Uma jornada pelos fundamentos que moldaram a computação moderna e continuam relevantes até hoje. Quem foi John von Neumann? Ele foi um visionário da computação moderna. John von Neumann foi um matemático húngaro-americano brilhante que, em 1945, propôs um modelo revolucionário que transformou completamente a forma como os computadores funcionam. O conceito revolucionário seria armazenar dados e instruções na mesma memória, criando computadores verdadeiramente reprogramáveis e flexíveis. Este modelo simples, porém poderoso, tornou-se a base fundamental da esmagadora maioria dos computadores atuais, desde desktops e notebooks até smartphones e tablets que usamos diariamente. Meu nome é Douglas Ingratulis e eu vou apresentar a estrutura básica da arquitetura de von Neumann. A arquitetura é composta por 4 blocos fundamentais que trabalham em conjunto, sendo a primeira a CPU, a unidade central de processamento. Ela é o cérebro do computador. Ela é responsável por processar instruções, executar cálculos e controla toda a operação do sistema. Em seguida vem a memória, é o local do armazenamento unificado. Ela guarda os dados que estão sendo usados e as instruções do programa e permite acesso direto à informação. O barramento, também chamado de bus, é o sistema de comunicação. Ele é o caminho que transfere dados entre os componentes e envia endereço para a memória, saber onde está alocada a informação. E sinaliza o controle, garantindo que a comunicação seja toda organizada. E por último temos o dispositivo de entrada e saída, que ele é a interface com o mundo externo. Ele permite a entrada de dados, saída de resultado e é responsável pela interação do usuário com a máquina. Uma característica marcante dessa arquitetura é o uso da memória única para dados e instruções, o que simplifica enormemente o design, mas também cria o gargalo de desempenho, conhecido como gargalo de von Neumann. E assim como diz o Robert Sebesta, a velocidade de conexão entre a memória de um computador e seu processador determina a velocidade. Isso significa que o CPU ele processa um pouco mais rápido do que a memória, que é por isso que causa esse gargalo, E todos os componentes são interconectados através de um barramento único e compartilhado, permitindo a troca de informações entre CPU, memória e dispositivos periféricos. Essa arquitetura é usada até hoje, tanto nos computadores, celulares, e eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Olá a todos, me chamo João Vinícius, atualmente sou estudante do Polo AB de João Pinheiro. Hoje vamos entender 2 pilares que fazem o computador funcionar, começando pela cérebro da máquina, a unidade central de processamento, e logo após vamos falar sobre a memória. A CPU é o cérebro responsável por executar todas as instruções e coordenar o funcionamento dos demais componentes. Ela é composta por 3 elementos fundamentais: a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética e, por fim, os registradores. Olhando para esse slide, vemos que a CPU não trabalha sozinha. Ela é dividida em 3 departamentos que precisam funcionar em perfeita sintonia. Temos a unidade de controle, responsável por buscar e decodificar instruções da memória, além de controlar o fluxo de dados entre os componentes do sistema. Ela interpreta instruções do programa, gera sinais de controle e sincroniza as operações. Ela funciona como se fosse um gerente. A função dela é buscar as instruções na memória, decodificar o que precisa ser feito e comandar os outros componentes. Essa é a nossa unidade de controle. Segundo, temos a unidade de lógica e aritmética, a LU. Ela fica responsável por executar todas as operações matemáticas e operações lógicas e também realiza comparações de dados. Vamos dizer que este é o operário, é a calculadora que efetivamente põe a mão na massa para poder subtrair e tomar as decisões lógicas. Temos, por fim, os registradores, que seria a memória ultra rápida interna, CPU, que armazena dados temporários durante o processamento. Dentro dela temos a PC, Program Counter, o endereço da próxima instrução, MAR, Memory Address Register, endereço de memória, MDR, Memory Data Register, dados transferidos, e, por fim, o AC, Accumulator, resultados temporários. Vamos dizer que esses componentes dentro dos registradores seriam gavetas dentro da CPU. Conforme eu falei, a memória mais rápida que existe, usada apenas para guardar o dado que está sendo processado naquele exato instante. Mas a CPU precisa de um lugar para buscar essas informações e guardar os resultados. É aí que entra o nosso segundo slide, a memória. A memória principal, memória RAM, Random Access Memory, é onde programas e dados ficam armazenados no mesmo espaço físico, uma característica que define a arquitetura de von Neumann. Cada célula de memória possui um endereço único, permitindo acesso direto e rápido a qualquer posição, independentemente de sua localização física.
O conceito revolucionário de von Neumann, conforme eu falei, está na unificação. Tá? Antigamente, como os computadores tinham as memórias separadas, o von Neumann propôs misturar tudo. Instruções, sendo os programas, e dados, sendo seus arquivos, ficam guardados no mesmo espaço da memória principal, memória RAM. Temos aqui a hierarquia de memória, né, seguindo para a memória ultra rápida, seriam os registradores, conforme eu mencionei, fica dentro da CPU. Temos aquela memória intermediária, memória cache, porém ainda muito rápida. E temos a memória RAM, uma memória lenta, memória principal e volátil. Mais à frente eu vou entrar nesse conceito entre volátil e permanente. E temos também o armazenamento secundário, o HD e SSD, permanente, armazenamento permanente. O que significa a memória RAM ser uma memória volátil e o HD e SSD ser uma memória permanente? A memória RAM é como uma mesa de trabalho, ela é rápida e é onde a CPU coloca tudo o que está usando agora. Exemplo, um navegador aberto, um vídeo rodando. Porém, ela precisa de energia elétrica para manter esses dados. Se você desligar o computador ou acabar a luz, a mesa é limpa. Tudo que estava lá na memória RAM se perde. É por isso que precisamos da memória secundária, ou memória permanente, que seriam os HDs e os SSDs. Diferente da memória RAM, a memória permanente é magnética ou sólida, feita para gravar a informação fisicamente, só que tem um porém, ela é mais lenta, mas não é volátil. Seus arquivos continuam lá, mesmo com o computador desligado. Resumindo, a arquitetura a CPU processa as informações na velocidade da luz, usa a RAM como uma mesa temporária e rápida e salva o trabalho final na memória permanente para não perder nada. Tá? Boa noite, aqui é Leonardo Pacheco Silva, do curso de licenciatura em computação do Polo de Uberaba e do Polo Presencial de João Pinheiro. Eu fiquei responsável pela explicação dos slides 8 e 9, que é o que nós vamos dar sequência. O slide 8, ele trabalha, ele vem trazer para nós a informação do barramento, que na verdade é o canal de comunicação, é o processo de comunicação, Qual que é a funcionalidade? O barramento ele faz a conexão entre a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída. No que se refere ao barramento, a gente tem o barramento de dados, onde ele transporta as informações, o barramento de endereços, que é onde que ele faz a indicação de qual memória vai ser processada, e o barramento de controle, que ele faz a transmissão da leitura, escrita e sincronização. Lembrando o seguinte, tanto o barramento de dados quanto o de controle eles são bidirecional, eles têm ida e volta, duplo sentido. Enquanto que o barramento de endereço ele é unidirecional. Qual que é a limitação? Existe apenas um tipo de barramento compartilhado, que é o que responde, conforme os colegas estão apresentando aí, que vem a ser o gargalo de von Neumann. Dando sequência na nossa explicação, no slide 9 nós trabalhamos os dispositivos de entrada e dispositivos de saída, que nada mais é um processo onde se realiza a interação do computador com as informações. Os dispositivos de entrada, normalmente, são que nós reconhecemos através da utilização e da inserção de dados, que são teclado, mouse, o scanner, o microfone, a câmera, os coletores de digital biométrica são dispositivos de entrada. Os dispositivos de saída são aqueles em que, após o comando, nós recebemos o respectivo retorno. E eles são reconhecidos através do repasse das informações. São eles, o monitor, a impressora, o alto-falante, os projetores, fones de ouvido, os dispositivos em que processam as informações para a gente, trazendo o retorno ou também a saída. Tem alguns dispositivos que são considerados tanto de entrada quanto de saída, que são considerados os HDs e a modalidade de HD e SSD. A CPU, que é a unidade de processamento central, ela faz o controle dos dispositivos via barramento e através dos dispositivos de controladores específicos de cada dispositivo, quer seja ele de entrada e saída e sua respectiva conexão. Thales Rodrigo Carvalho, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, matéria de licenciatura
em computação. Vamos dar sequência sobre a arquitetura de von Neumann. A vantagem, a simplicidade do design, pois a arquitetura ela era relativamente simples de implantar, pois ela compreende um único tipo de memória a ser usado, um único tipo de dado e um único tipo de instruções. Dada essa característica, ela tinha uma flexibilidade de você poder desenvolver diversos tipos de programas sem necessidade de fazer um upgrade de hardware, de componentes físicos. Por ter essa flexibilidade total, havia flexibilidade em programação, pois existia um único tipo de dados de memória que você iria trabalhar, então existia uma linguagem padrão para você poder desenvolver novos programas que suportariam essa arquitetura. Dado a isso, gerava também alguns gargalos, como por exemplo, os gargalos de barramento, pois existia um único tipo de barramento, e muitas vezes quando tinha umas tarefas sequenciais e muito grandes, ela poderia ocorrer um travamento nesse barramento. Dado esse travamento, a tarefa ela só executava quando uma tarefa anterior tinha sido concluída, que é a questão da execução sequencial. Então ela ficava limitada a um único tipo de instrução a ser executado. Por ela ter essa limitação, chegava-se num pequeno gargalo que era vulnerabilidade de segurança, pois quando a tarefa anterior teria sido concluída e ao iniciar uma nova tarefa, você corria o risco de ter as instruções da tarefa anterior serem corrompidas pela tarefa posterior, pois os dados da tarefa posterior poderiam sobrescrever os dados da tarefa anterior. Então gerava uma vulnerabilidade de segurança dos dados das instruções. Dentro desses fatos, podemos concluir que, apesar dela ter sido concebida na década de 80, em 1945, ele foi o modelo precursor para a desenvoltura de novos tipos de modelo e novos tipos de computação que nós temos atualmente. E também foi o pai da computação quântica, porque a partir dessa nova arquitetura de computação foram pensados novos computadores que nós temos. E a indústria, para tentar sanar esses problemas de gargalo, eles desenvolveram a memória cache, que era uma memória relativa que tinha um processamento de dados e permitia execução daqueles dados já percorridos com frequência. É como se ela criasse um caminho e quando você solicitava a instrução, ela ia percorrer novamente esse caminho, não criando um novo caminho. Então, iria gastar menos processamento, pois um caminho até aquela instrução já existia. Se você quisesse uma nova instrução, ele ia criar um poder de processamento maior para criar um novo caminho até chegar nessa nova instrução. Temos também a questão do pipeline de dados, que seria a sequência de dados por etapas que era coletar, transformar, limpar, agregar, carregar os dados de diversas fontes de um único destino para análise. Então, os dados soltos, eles seriam todos tratados de forma simultaneamente e alocados em um único destino. As arquiteturas superescaláveis são os designs que permitem múltiplas tarefas simultaneamente em um único ciclo. Então, no von Neumann você tinha anteriormente vários ciclos para executar uma única tarefa. Na arquitetura superescaláveis é ao contrário, você tem várias tarefas sendo executadas por um único ciclo, que gera o processamento paralelo, que é várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo sem perder muita força de processamento. Então, entender profundamente a arquitetura de von Neumann é compreender como os computadores funcionam hoje, as suas limitações e as direções para o futuro, pois é a partir desses computadores que foram feitos os novos conceitos e os conceitos futuros que iremos presenciar.